Com certeza tem uma contraindicação. Tem. Não tem? Quais são que acho que vocês já identificaram? Existem contraindicações principalmente em grupos de risco, né? Então, e principalmente ligado a alguns canabinoides, sobretudo o THC, né? Então, o THC, por ser um componente psicoativo da planta, né, que provoca esses efeitos mentais, a gente tem que ter um pouco de parcimônia, tanto em dose, né, quanto em alguns grupos de risco, né? Principalmente o quê? Os psicóticos. Então, paciente que tem uma tendência a usou cannabis e ficou agitado, ou então tem doenças como esquizofrenia, ou paranoia delirante, enfim. Ele não é indicado que ele use o THC, porém ele pode usar o CBD, né? Então, por exemplo, gestantes também. É muito controverso ainda, tem muito pouca literatura para poder afirmar que é seguro o uso em gestante, né? Então, para a gente usar qualquer coisa em gestante e em criança, a gente precisa ter um respaldo de que realmente a coisa é segura. Então, gestante e criança você vai usar se realmente o benefício for muito superior ao possível risco, né? E que é rotineiro de acontecer. Então, eu tenho casos de gestantes que usam, de crianças, diversos casos que usam, entendeu? Mas não é geralmente a primeira opção que você vai tentar. Você vai tentar outras opções. Usa, mas aí na criança eu imagino que seja o sem THC. Exato. Na criança, não é nem que é sem THC. Esse estudo, por exemplo, que eu citei no nosso, a gente vai usar THC, vai usar em criança. Só que a dose é muito baixa, entendeu? A dose é muito pequena. Aliás, esse lance da dose é muito importante, né? Porque a ideia de dar cannabis de forma médica não é de forma nenhuma deixar o paciente chapado. É muito longe disso, né? Na verdade, se você está tendo efeitos mentais, né, parecidos com o uso recreativo, é porque a dose provavelmente está errada. A gente tem que reduzir a dose. Então, a dose, ela é, na verdade, a menor dose eficaz possível, né? Então, você vai tentar trabalhar sempre com uma dose que esteja funcionando, mas que não provoque nenhum tipo de efeito colateral. Então, nas crianças, né, só para finalizar o lance do grupo de risco, você vai pensar 2 vezes, né, realmente preciso, já tentei outras coisas, qual é o tipo de canabinoide que eu vou utilizar, na gestante a mesma coisa, nos psicóticos a mesma coisa. Tirando daí, cara, é muito difícil você ter problema com cannabis, né, porque, assim, você até pode ter um efeito colateral, o vovô ficar um pouco esquecido, dependendo da dose. Mas é só você reduzir essa dose que o efeito passa. Então não tem nenhum tipo de efeito irreversível. Não tem nenhuma morte documentada no mundo por overdose de cannabis. Então, você não consegue hoje chegar na farmácia. Se você entrar na farmácia de olho fechado, escolher um remédio, tomar a caixa inteira, com certeza você vai para o hospital. Isso não acontece com cannabis, entendeu? Então isso é muito, muito, muito relevante. Todo medicamento ele é pautado em eficácia e segurança. A segurança da cannabis é muito grande e a eficácia também é muito grande. Então é um medicamento que é um potencial enorme. Não é para uma doença, a gente está falando de quase que uma farmácia viva, né? Por causa justamente dessas diversas substâncias que estão lá dentro. Ela é nativa quando os caras estavam descrevendo o uso da maconha lá, eles escreviam para que eles usavam, para que eles... Sim, inclusive os usos mais antigos é muito para isso que a gente tem hoje de muita relevância. Ansiedade, eles falam muito de problemas intestinais também, de problemas da mente, tipo assim, como se fosse ansiedade, né? Entendi. Dificuldade de dormir e tal. Caralho. E é o que a gente vê na prática, tipo, hoje, constatado, né? Bom, eu pessoalmente eu não uso pra ficar chapadão, tá ligado? Eu não uso, cara, porque eu não fico. É verdade, não fico mais. E eu uso mais pra ansiedade mesmo. Uhum. Confesso que eu cago bem melhor também quando eu tô fumando. Tem um efeito no cagão? Cara, o efeito intestinal existe. Inclusive, é muito comum no começo, quando a gente está subindo a dose, né? Que é a chamada fase de escalonamento. Os pacientes têm diarreia, tem um efeito mesmo, assim, laxativo. Então, eu tinha problema de não conseguir cagar quando eu era jovem, tá ligado? E depois que eu comecei a fumar, todo dia de manhã eu acordo e dou um cagão. Virou lei, mas não era lei pra mim isso antes. Mas esse lance de... Cara, gostei. É gostoso. Esse lance de fumar é... Tu diria que fumar é o pior jeito de consumir o fumar, eu não diria que é o pior jeito, mas eu diria que é um jeito neandertal, digamos. Né? É um jeito até primitivo, cultural, ritualístico, né? Então, a planta ela nasceu disso, ela nasceu de um ambiente ritualístico, um ambiente até de conexão espiritual, de ampliação da consciência, né, e tal. E aí...
Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, com o desenvolvimento da farmácia, não é mais a via ideal. Por quê? Porque a gente não consegue controlar quanto que você está ingerindo. Você não tem como saber. Até dá para fazer um cálculo grosseiro, mas você não tem como saber exatamente quantos miligramas você está, né, usando. Eu tenho uma dúvida. Quando você falou que é sublingual o negócio, né? Eu sei que quando você come maconha, ela tem um processo diferente, que é pelo intestino, e aí é diferente, inclusive, a sensação que você tem. Sim, sim. Quando você toma sublingual, que processo que é? O THC diretamente no sangue igual fumaça? Ou é um negócio mais parecido com comer um brownie? É mais parecido com o brownie, porque ele vai para a corrente sanguínea. A ideia de ser sublingual é de evitar o chamado metabolismo de primeira passagem, que acontece lá no fígado. Então, qualquer medicação, quando você ingere via oral, ela passa pelo fígado e boa parte dela já é metabolizada. Aí não vai servir. Então, quando você usa sublingual, assim como o retal, ele cai direto na corrente sanguínea. Então, você aproveita mais o medicamento, você usa menos dose. Entendeu? E aí acaba que o efeito ele é mais longo. A via inalada, que é essa via fumada, ou então vaporizada, que é importante que a gente trazer isso, a vaporização é uma boa via para a redução de danos, né? Para quem realmente gosta daquela sensação imediata e tal. Porque a via inalada, ela promove um efeito inicial muito rápido, né? Ela é uma via de absorção rápida, o efeito já começa bem rápido, o início do medicamento. Já o via oral, o sublingual, ela demora um pouco mais de Quanto tempo demora para fazer efeito? Varia aí de 30 até 2 horas, né? Entendi. Vai depender do metabolismo. É igual comer mesmo. Isso. E aí, mas o efeito ele é mais prolongado, entendeu? Então a via inalada, ela acontece rápido e acaba rápido. A via oral, ela acontece um pouco mais lenta, mas ela dura mais. Então, para quem vai usar como medicamento, acaba sendo melhor, porque senão você teria que estar usando toda hora. Pode crer, da hora, mano. Mas a gente usa também, pode usar, né, a forma de inalação, principalmente às vezes assim, crise epiléptica, o paciente pode usar spray de resgate nasal, entendeu? É uma boa via, inclusive. Para o paciente estar lá na crise, ele não vai conseguir engolir nada. Então, você pode fazer um spray de resgate nasal ou a pasta gengival. Pasta gengival. É uma medicação bem concentrada, assim, ela chega vindo uma seringa, aí você tira um pouquinho e passa na gengiva. E aí vai absorvendo com o tempo. E aí o cara meio que... passa a crise. Cara, isso deve ser mágico. É muito legal, muito legal. É muito legal eu já vi um vídeo no YouTube de um cara, ele tava todo se tremendo. Eu acho legal a galera ver esse vídeo aí. Eu já vi esse vídeo também. É um vídeo muito foda, mano. É forte. O cara tá com Parkinson, né? Não sei. Eu sei que o maluco tá todo se tremendo. Eu acho que é Parkinson. Tem efeito no Parkinson? Tem. O Parkinson hoje ele tem efeito não tanto nos sintomas motores, né? Porque o Parkinson ele é feito de sintomas motores e não motores. Então, o motores seria essa coisa da rigidez, do tremor. Então, algumas pessoas têm um efeito massa no motor, mas não é o comum. O comum é mais ter efeito nos sintomas não motores, ou seja, sono, apetite, humor, qualidade de vida. Então, tudo isso melhora bastante. Entendi. As fezes, entendeu? Que o paciente de Parkinson geralmente é constipado. Enfim, mas o sono, que o paciente de Parkinson geralmente tem problemas, questão do humor, mas no sintoma motor ela é meio a meio. Alguns pacientes funcionam bem. Estava até conversando com você mais cedo sobre a realidade de Israel, né? Só para a gente ter um parâmetro do que é o top. Israel e Harvard, tá? Vou falar. Israel, eles hoje já estão bem avançados, né? Só para você ter noção, até o uso fumado no hospital ele existe para os pacientes com câncer e tal. Você pode fumar só cannabis de boa. Lá eles fazem uma biópsia, digamos assim, né? Tem alguns centros que fazem a biópsia do câncer e aí coloca esse tecido em contato com várias espécies de cannabis e vê qual que é a espécie que reage melhor a esse tipo de câncer, né? E aí fornece essa espécie especificamente para esse paciente. Ah, da hora. Existe lá em Harvard um estudo do Ninguawa que ele... Na Harvard é foda, né? Daí Harvard já é com nanodrones, né? Caralho, então, nanodrones? Parece muito futuro. Drones, do qual eles pegam alguns componentes da cannabis, principalmente flavonoides, e aí eles direcionam esses componentes para células cancerígenas e conseguem reduzir tumor e, em alguns casos, até extinguir tumor numa fase pré-clínica ainda, ou seja, em ratos, animais, né? Então, uma parada do futuro total, entendeu? Então e por que isso funciona? Por que cannabis funciona? Porque ela é totalmente diferente de outras substâncias químicas rotineiramente usadas como medicamentos que geralmente atuam em uma única via metabólica. Então, geralmente um fármaco, ele atua naquele receptor X e promove o efeito Y.
certo? Isso é o chamado mecanismo de ação dele. A cannabis, só o CBD, para a gente ter como exemplo, são mais de 60 mecanismos de ação. Então ele tem meio que uma inteligência, parece que biológica, de... por exemplo, aquela célula que ela está doente, ela estimula aquela célula até a nível nuclear para que essa célula melhore. Né? A célula que não está doente, ele não tem uma influência nessa célula. Né? Então, ele tem muitas vias biológicas para poder conseguir fazer isso, diferente dos remédios convencionais, que geralmente é uma via metabólica. Você chegou a estudar um pouco sobre a história da cannabis na humanidade? Da onde surgiu? Quem foi o primeiro cara que cultivou essa porra? Como hoje a gente está em uma escassez total de profissional, a gente acaba tendo que estudar muita coisa, porque reuniões como essa aqui acontecem não no flow, né, mas em ambientes acadêmicos, em congressos e tal. Então a gente tem que preparar um pouco de tudo. Eu não sou historiador, obviamente, mas o que a gente tem hoje de dados é que ela começou lá pela região ali da Ásia, né, a ser plantada há mais de 10 mil anos. É uma das plantas, sem dúvida, mais antigas da história, né, domesticadas, assim, mais antigas da história. E de lá ela começou a se espalhar para diversos locais, né? Egito, China, Índia e até aqui também América, África e tal. Então, o uso dela como medicamento, ela tem mais de 5 mil anos. Ela está descrita lá na Índia, por exemplo, está descrita no Egito, está descrita na China, entendeu? Então, só não está no Brasil. Que aqui tô 500 anos só, né? Tô mentindo, no Brasil já tá. Os índios brasileiros curtia? Pô, pra caramba, né? O índio, ele tem nomes diferentes. Lá na Amazônia a galera chamava de irijo. A maconha tem vários outros nomes, né? Como várias plantas também tem isso, de nomes populares, né? Que chama chara. Mas a maconha, ela cresce naturalmente em algum lugar no Brasil? Tipo, sem ser alguém que plantou? Ela não é difícil de crescer em qualquer lugar, né? Então aquela famosa frase de Bezerra da Silva, que meu vizinho jogou uma semente no meu quintal, de repente brotou. Não é difícil de crescer. E o Brasil, ele tem um solo e um clima quase que perfeito para isso. Pode crer, mas ela não é nativa daqui. Não é nativa daqui. E quais, além do pessoal ficar mais zen, olha isso, por que o pessoal te procura normalmente? Qual o problema que eles estão tentando tratar? Cara, eu trabalho mais na área de neurologia, né? Então, muita epilepsia, muito Parkinson, muito Alzheimer. Alzheimer, né? Também ajuda? Muito. Porque o Alzheimer, cara, tem Alzheimer? Oi? O cara acabou de falar. Quem é você? O Alzheimer, no Alzheimer nos estados mais avançados, o paciente começa a ficar agressivo, começa a ter inapetência, não querer comer. Entendeu? E aí quando a gente usa, melhora demais a qualidade de vida. Tem um caso do seu Ivo, que é bem famoso, que é um velhinho que ficava chutando a família, não queria tomar banho, não queria comer, depois começou a usar, começou a dançar, começou a comer pra caramba. Ah, que foda. E a gente vê isso rotineiramente. Isso que é muito legal, entendeu? Você, pô, cara, deixa eu só pedir desculpa pro isso. Monark que eu sou burrão. Eu confundi aqui. A gente tinha falado antes, era de Parkinson. Era de Parkinson. Quem tá com Alzheimer é você. Mas, assim, aí essas são as doenças neurológicas, né? Então, esclerose múltipla, enfim. Aí, além das doenças neurológicas, como existe um déficit de profissional, acaba que muitos pacientes de outras especialidades procuram a gente, médico não especialista, mas que entende de cannabis, para poder tentar usar cannabis nos problemas deles. Então, gente da dermatologia, com psoríase, gente com muita da psiquiatria demais, com ansiedade, até com esquizofrenia e tal, que você pode usar o CBD. Pessoas assim com transtorno do sono, que é até da neurologia, é muito, muito, muito legal. O malefício que os benzodiazepínicos trazem para a memória e para a vida da pessoa é muito ruim, que é o Rivotril, né? Uhum. E a gente conseguiu. O Rivotril traz mais malefício para a memória que maconha? Porra, muito mais. Mas é possível que a maconha traga um prejuízo, não de todo o contexto da memória, mas principalmente da memória de trabalho e de curta duração, né? Que a memória ela é dividida. Então, memória de trabalho? Como que é isso? A memória de trabalho é uma memória operacional, que é aqui no córtex frontal, que é como se fosse assim, te dar um número de telefone para você gravar. Uhum. Aí você gravou e aí você fala para mim, mas 1 minuto depois você já esqueceu. Pode crer. Entendeu? Então, se você fuma, isso fica pior ainda. Pode crer. Porque assim não fica ruim, as informações você ouve e já esqueceu. Pode crer, entendeu? Pode crer. Eu sinto um pouco isso às vezes. E aí é isso. Então, isso está muito relacionado à área onde estão os receptores no cérebro. Né? A gente tem uma área do cérebro lá que é o hipocampo, que é cheia de receptores. E se eu parar de usar a maconha, volta ao normal 100%, não? 300%.
É mesmo? Quanto Totalmente. tempo demora pra o THC sair do corpo, assim? Vai depender da quantidade, né? Mas Supondo geralmente... que eu fumei muito, assim, durante a vida. Não importa se eu uso crônico. Não? A quantidade última, digamos, que você usou. Porque ele vai ser metabolizado. E aí pode durar alguns dias, né? Pode durar, às vezes, até 9 dias, digamos, pra sair. Entendi. Então só dá pra fazer toxicológico 9 dias depois. Mas dizem que fica no cabelo um mês, o THC. No cabelo né? fica mais. Aí vai depender da forma que foi o exame. Cara, tá vendo? O Monark manja, Moleque, mano. Vai que eu sou preso. A gente tava coisa até comentando assim, caralho, imagina só o Monark corta um pedaço do cabelo dele, bola, fuma. Aqui deve chapar muito. Cabelo de cracudo. Deve chapar muito isso aí, cara. Pois é, cara. Eu confesso que eu queria parar um tempo de fumar, mas aí seria legal se tivesse um sublingual ali, né? Pra dar uma... Sim. Se eu falar que... Pra mim é ansiedade, entendeu? Uhum. Eu conseguiria me tratar? Sem dúvida. Posso falar um parênteses até sobre ansiedade, que é importante pro seu caso. O THC, geralmente, ele provoca mais ansiedade. Então, quando você usa preparados de cannabis, até no uso recreativo mesmo, que é Rose, essas coisas que são alto nível de THC, geralmente você fica eufórico, né? E pode despertar quadros ansiosos, psicóticos e tal. Na ansiedade, geralmente a gente vai preferir mais o CBD, né, do que o THC. O THC ele pode até, em alguns níveis, entrar e tal, mas geralmente vai preferir mais o CBD, porque o THC ele é mais ansiogênico. O CBD é ansiolítico. Entendeu? Entendi. Cara, tem uma parada aí que a gente costuma falar aqui, e eu confesso que eu não fui atrás pra saber, é um bagulho mais que o Monark que manja aí, leu mais sobre isso, que tem, por exemplo, o lance de você fumar, usar maconha, THC, ficar chapado, até os 25 anos ou por aí, pode fuder com o teu cérebro. Sim. Vou mudar só o termo, tá? Existe uma maturação cerebral, que ela acontece geralmente até os 25 anos. Né? Então, até os 25 anos, o nosso cérebro está se conectando e se dividindo, né? Fazendo sinapses, novas ligações ali com muita velocidade. Quando você usa daí a cannabis, você meio que aumenta isso. Então, isso pode provocar alguma confusão e algum até prejuízo nessa maturação. Então, a cannabis, essencialmente, principalmente o THC, ela é uma droga muito boa para velhos. Ela é excelente para velhos, porque o velho ele não produz mais tanta sinapse com essa velocidade. Né? Na verdade, ele geralmente vive com o que ele tem. Ele produz muito pouco sinapse. E aí, quando você usa, esse velho volta a ter sonho, ele volta a planejar, ele volta a fazer coisas que ele não fazia mais. Então, é muito interessante para o idoso. Agora, para a criança, você pode atrapalhar essa criança, a maturação dela. Entendeu? Então, o ideal é que seja consumido após os 25 anos, exceto naquele caso que o benefício é muito maior do que o risco e tal. Se não tem epilepsia, você não vai se preocupar se vai maturar tanto, né? Uma coisa que no seu discurso me chamou a atenção é essa questão da dependência, certo? Existe dependência de cannabis. Ela é infimamente muito menor do que dependência de várias outras coisas, como álcool, como cigarro, por exemplo. Mas ela existe, né? É aproximadamente 7, 9%. E até esses casos de dependência a gente consegue tratar com cannabis. Ué? É uma incongruência total, né? Porque geralmente a dependência é do THC e a gente trata daí mais com CBD. Então esse paciente começa a perder essa fissura e tal, que a gente usa muito no crack, usa muito na cocaína, né? Usa muito até no tabaco, pode ser utilizado. E na própria cannabis. Então é muito engraçado isso aí. Tem muitos pacientes que procuram lá pra, assim... você diria que isso é algo que a sociedade gostaria de ter no seu rol de opções? Porra, a sociedade precisa disso. Acho que ela nem gostaria, ela precisa. Principalmente no momento que a gente vive hoje. Cara, é um remédio de 10 mil anos que a sociedade já descobriu, cultivou, a gente durante 10 mil anos fez questão de aonde for levar essa porra dessa planta com a gente, tá ligado? E a gente agora vai falar, foda-se. Os caras estão 10 mil anos viajando. Eles estão há 10 mil anos lapidando a cannabis. Existem diversos tipos de cannabis porque para as mais variadas finalidades humanas. Então tem aquela que deixa você relaxado, tem aquela que te deixa excitado, tem aquela que é boa para você estudar, para namorar, enfim. Então o ser humano fez isso. Ele domesticou a cannabis. É a planta mais domesticada da natureza. Né? E ele cruzou e melhorou ela para o seu consumo próprio.